Bom dia a todos. Hoje é dia 13 de novembro de 2013. Vamos iniciar a nossa reunião com a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 14. Desprendimento dos bens terrenos. No meio da mensagem, que foi onde eu tinha aberto, tem escrito o seguinte: o Senhor não ordena a ninguém que se despoje do que possua, condenando-o assim a uma mendicidade voluntária, porquanto quem assim agisse tornar-se-ia uma carga para a sociedade. Proceder desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, um egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe aprouver, a fim de que seja administrada em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus vô-la dá é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando necessário, é agir de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, àquele cujas mãos venha a cair o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Como sempre, quando observamos as indicações espíritas, verdadeiramente espíritas, de uma certa forma, nós que estamos acostumados a ouvir tantas condenações e críticas, somos convidados a repensar as nossas posturas. É muito comum nós ouvirmos condenações nada veladas sobre os ricos e sobre quem possui condições de riqueza. Talvez porque tomemos o Evangelho muito literalmente, queremos forçar o entendimento de que a salvação ela é totalmente isenta de riquezas. Isso seria altamente inconcebível, porque só o fato de vivermos já é uma riqueza que não tem conta. Quando nós nos levantamos a cada dia e observamos com olhos de ver a grandiosidade da vida e da natureza ao nosso redor, descobrimos aí outro mundo novo de riquezas que a cada dia se renova e se amplia. Muitas vezes nos paramos extasiados ante uma tela, uma foto, algum painel que destaca uma paisagem da natureza, e não percebemos que todos os dias e a cada instante novas e muito mais ricas e preciosas paisagens se formam à nossa disposição. Entretanto, damos muito pouca atenção a tudo isso. É uma riqueza simplesmente impressionante a que nos rodeia. O nosso descuido com a riqueza é que nos leva a tornar esta riqueza algo aparentemente condenável. Um senhor tinha um filho único e, por forças das contingências da sociedade, teve que enviá-lo à guerra. E ele foi à guerra, lutou bravamente, mas já perto de acabar a guerra, ele morreu. E o corpo dele veio, o pai enterrou, e o pai sofreu muito porque ele tinha preparado aquele filho para cuidar de tudo o que ele tinha preparado. E tanto o pai como o filho
tinham verdadeira paixão por obras de arte, principalmente as telas. E aquele homem muito rico, ele possuía telas dos maiores nomes da pintura clássica. E era do seu sonho entregar tudo isso para o filho, até porque o filho também gostava muito das obras. Mas o filho tinha acabado de morrer na guerra. Ele ficou profundamente pesaroso e triste com tudo aquilo. Mas passado alguns dias, chegou até ele um outro jovem com um pacote muito grande. E lhe perguntava: o senhor é quem é o pai do fulano? Ele disse: sim, sou eu, pois eu vim lhe trazer um presente. Disse: que presente você me trouxe? Uma tela que eu pintei. Ele disse: mas você é pintor? Ele disse: não necessariamente, mas eu queria pintar uma tela. E pintei uma tela e dei o nome da tela de O Filho do Pai. E esse filho que eu pintei foi a melhor expressão que eu consegui para pintar o seu filho. Porque o seu filho, durante a guerra, ele não tinha um único dia que não falasse no Senhor. E fazia questão de pontuar duas coisas: que o Senhor era muito rico, mas que o Senhor era muito generoso. O Senhor era um homem bom. O Senhor era um homem que a riqueza não tinha conseguido mudá-lo para pior. E ele falava na outra coisa, que era a paixão que tanto ele quanto o Senhor tem por obras de arte, principalmente pelas pinturas. E eu não sabia como dizer para o Senhor que na hora em que o seu filho morreu, ele morreu porque foi aventurar-se de me salvar, porque eu estava entregue à própria sorte e iria ser morto. Ele voltou e me salvou, e enquanto me salvava, ele foi acertado por um tiro que o matou. Eu devo a seu filho a minha vida. E a melhor forma que eu tinha de retribuir era lhe trazer uma tela com este nome: O Filho do Pai. Com o desenho que eu poderia imaginar do seu filho e dar de presente para o Pai, que é o Senhor. Aqui está a tela. E o homem abriu a tela, ficou visivelmente emocionado, chorou, mas a tela não tinha nenhum traço de arte. Era uma tela abaixo de vulgar, mas era uma tela que tinha o que nenhuma das outras tinha. Tinha a vida do seu filho de volta. E ele tirou a tela mais cara da sua sala principal e colocou a tela do Filho do Pai no lugar de destaque. E ele sempre recebia muitas visitas e todo mundo que ali chegava estranhava. E ele fazia questão de contar a história daquele quadro. Até que um dia, aquele homem também desencarnou. E como ele já não tinha mais filho, nem outras pessoas a quem dirigir a sua fortuna, ele havia preparado um testamento em que as suas obras iriam ser leiloadas e toda a arrecadação iria ser doada para uma pessoa ou uma instituição, a depender do resultado. Foi marcado então o leilão. E no leilão, o leiloeiro começou leiloando a obra O Filho do Pai. Mas todo mundo queria Picasso, todo mundo queria Renoir, ninguém queria aquela obra que não valia nada. E as pessoas começaram a se incomodar porque ele insistia: quem vai comprar essa tela? E ninguém punha preço de jeito nenhum. E o leiloeiro pôs um preço relativamente alto, R$1.000. Ninguém vai dar R$1.000 nessa porcaria, a gente está querendo as outras obras. E o leiloeiro foi baixando, até que chegou a R$50 e ninguém oferecia nada pela obra. Até que num dado momento, um senhor lá no fundo diz assim: eu dou R$10 na obra. E todo mundo olhou para aquele homem. O homem era um homem pobre, mal vestido, mal cheiroso, e que estava oferecendo R$10 por aquela tela. Disse: mas ninguém dá 12, ninguém dá 15, e ninguém deu mais nada. E ele arrematou a obra, O Filho do Pai, por R$10. E quando o leiloeiro entrega a obra, o público diz: agora vamos para o leilão das verdadeiras obras.
E o leiloeiro disse: olha, de acordo com o testamento, já foram todas leiloadas. Porque o homem que colocou as obras em leilão disse que a pessoa que comprasse o filho do pai automaticamente seria proprietário de todas as outras. E aquele homem, que era o jardineiro da casa do rico, empenhou os 10 reais que ele tinha de saldo no bolso para comprar um quadro que nada valia, mas que para ele valia muito, porque também era a ligação do filho, que era a pessoa da casa onde ele trabalhava. E ele estava comprando o que tinha de maior valor, mas o que era de maior valor para os outros não tinha nenhum valor para ele. E assim fica um exemplo, numa reflexão muito própria para cada um de nós, de para que lado estamos verdadeiramente direcionando o nosso ponto de vista acerca da riqueza. O que é riqueza? O que eu tenho de rico em mim? O que eu tenho de mais rico que eu posso adquirir, posso administrar, posso dar bom uso? Quando o Evangelho, de uma forma em geral, fala da riqueza, parece que nós temos um atavismo tão forte com a palavra que não conseguimos pensar noutra riqueza que não seja a riqueza da fortuna, do dinheiro, dos bens. Mas nós temos outras riquezas muito mais fortes. Hoje, já se conta no mundo biografias de criaturas que possuíram grandes fortunas e que não ficaram pobres porque deram azar. Ficaram pobres por opção. Preferiram não entrar na briga do ou eu tenho mais ou eu mato quem tiver. Eles saíram da briga, saíram do foco e passaram a viver. Particularmente eu conheço um homem que ele escreve um livro por ano, apenas um. E alguém já lhe perguntou: por que você não escreve 2, porque teus livros vendem tanto? Ele disse: porque só um já basta para a missão que eu quero. Mas se você tivesse 2, você ganharia o dobro e você ajudaria o dobro. E ele acrescentou: e eu me perturbaria o quádruplo. Fazendo só um, eu não preciso de ninguém, não dou trabalho a ninguém e faço o sustento que eu me proponho sustentar. Se eu fizer 2, eu já não posso dar assistência às pessoas que eu assisto, já não posso dar o apoio às pessoas que não têm que se sustentar, e eu simplesmente vou viver estressado. Mas você já foi tão rico? E ele rebateu: não, eu não fui tão rico, eu sou rico agora. Antigamente eu tinha dinheiro, mas eu era pobre. Hoje eu não tenho dinheiro, mas eu sou rico. Mas como é que você se acha rico se você já não tem o carro do ano? Ele disse: o interessante é que o carro velho me leva ao mesmo lugar do carro de ano. Mas o carro velho quebra muito. E eu acho ótimo quando isso acontece, porque os amigos me oferecem carona, e aqueles com quem eu não tinha tempo de conversar, agora eu tenho. Mas e quando você não tem dinheiro para abastecer o carro? Quantas vezes eu já disse para o médico que eu não tinha tempo de caminhar, agora eu tenho. E ele tem simplesmente resposta para tudo. E não são respostas constantes de uma história, de uma invenção. São respostas de uma vida que abre mão de toda a riqueza aparente para viver com a riqueza profunda. Mas alguém também lhe perguntou: mas você não acha que está fazendo errado? Você está dando um exemplo de acomodação? Ele disse: e desde quando você acha que a minha vida está acomodada? Você se levanta que horas? Eu me levanto muito cedo. Que horas? 7 horas. Às 7 horas eu já estou quase na hora do almoço. Se o que você faz tanto? Ele disse: eu não me dou conta. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não me dou conta de tudo que eu faço. Mas as pessoas com quem eu lido sabem exatamente o que eu faço. Porque o que eu faço já não é para mim. O que eu faço hoje é de mim. Eu faço do que eu tenho na alma. Não faço apenas para colocar coisas dentro. Eu hoje procuro tirar
E um dia eu conversando com ele, lá na cidade de São Paulo, eu lhe perguntei: de onde foi que você aprendeu que tirar é a melhor forma de enriquecer? Ele disse: com Jesus. Quando ele disse isso, eu sabia exatamente a que passagem ele se referia, mas eu não podia lhe furtar dele me ensinar, porque a palavra dele tem algo que os livros não têm, tem algo que os palestrantes não conseguem, tem algo que as histórias escritas não traduzem. A palavra dele tem a vida, tem a força da vida. E ele disse, Jesus disse: dá tudo ao próximo, livra-te de tudo e segue-me. Eu digo: então você deu a sua riqueza para seguir a Jesus? Ele disse: sim e não, porque eu não dei só a minha riqueza. A minha riqueza é a imagem aparente, é a imagem que todo mundo via, mas as coisas que eu mais dei foi tudo aquilo que me tirava a vida, as raivas que eu tinha, os estresses, as preocupações excessivas. Hoje em dia eu vivo cada dia um dia, que por sinal Jesus também já me ensinou isso: a cada dia basta o seu mal. E eu então pude aprender, na riqueza em que vivo hoje, que a riqueza em que eu vivia antes, eu não vivia. E eu pude aprender que a vida é muito maior e mais bela quando, tendo ou não tendo, você vive em harmonia consigo mesmo, do que simplesmente a gente ter porque tem que ter, a gente guardar porque tem medo do amanhã, e a gente não ajudar com medo de ser traído. Isto é roubar a própria vida, e isto eu não faço mais. Mas e se por acaso alguém um dia te atacar, e nesse ataque te confundir com outro alguém? Se por acaso um dia um bandido vier te pedir um celular e você não tiver, e por conta disso ele te matar, o que você vai pensar? Ele disse: você sabe que eu não sou espírita, mas eu sei que o que eu sou não morrerá. Então o que ele vai me tirar? Ele vai me tirar a única parte nesta vida que ainda de vez em quando me causa algum constrangimento. De vez em quando eu ainda tenho uma dor de cabeça. De vez em quando, se eu como desregradamente ou me esqueço de comer, o meu estômago reclama. E se alguém me matar, simplesmente vai me tirar isso. Porque eu sei que, tendo ou não tendo Deus, tem vida, porque eu vivo e eu não posso morrer. Que grandiosidade! Isso num diálogo comum com uma pessoa que era rica e preferiu ser rica diferente, que o mundo ainda não entende. Aproveitemos para meditar um pouco acerca dessas lições. Às vezes são histórias tão banais. A primeira parte da história das telas consta de um livro deste amigo de quem eu falei. E que, por sua vez, ele é tão humilde que ele coloca lá embaixo: história extraída de um anônimo na internet. Que ele poderia também simplesmente não dizer nada disso, e pareceria que a história era dele. Mas ele realmente é rico. Ele já não quer nada de ninguém. Ele já não precisa de nada de ninguém. Não por orgulho ou vaidade, não por fugir da lei de sociedade, simplesmente para não pesar naquilo e em que ele pode, por ele mesmo, se resolver. Pensemos sobre isso, porque todos nós temos algumas riquezas acumuladas indevidas. Todos nós temos alguns equívocos que nós poderíamos substituir por algo melhor. Não há nenhuma desonra da gente mudar de opinião quando é mudar para melhor. A gente muda tão fácil de opinião por coisas ruins, por que não mudar por coisas boas? É tão fácil, desde que de princípio a gente acredite que isso é possível. O nosso próximo Café Cultural, dia 1º de dezembro, será com Jacó Melo, sobre um tema muito interessante: amor e alegria. Eu estou tentando preparar um café cultural bem descontraído, bem interessante. Procurarei fazer umas abordagens de jeito que eu ainda não fiz. Por isso mesmo que eu estou convidando, porque normalmente eu convido as pessoas para virem ao café cultural para conhecer pessoas desconhecidas.
Mas o próximo café cultural é para vocês virem ver uma pessoa conhecida. Para que não fica assim aquela coisa tão repetida, toda semana a gente vê Jacó e aí tem que vir no café cultural para ver só Jacó, nós vamos ter duas participações extras. Uma é o coral do próprio Leão, e depois nós vamos ter um sexteto de aparelhos de sopro, de instrumentos de sopro, Sexteto Potiguar. Esse sexteto já participou de alguns eventos conosco no Leão há 2 anos, e eles vinham nos pedindo um espaço para participar de novo de alguma atividade. Para vocês terem uma ideia, um dos participantes do sexteto vem da Paraíba, e outro virá da Paraíba, João Pessoa, e outro virá de Cajazeiras, na Paraíba. Os outros 4 são daqui de Natal. E foram eles que se ofereceram, ao contrário do que na maioria das vezes somos nós que procuramos e convidamos. Então é um pessoal que tem uma boa relação com o Leão, apesar de não serem espíritas, mas que identificam o trabalho do Leão como um trabalho acima das religiões. É um trabalho, sobretudo, de qualificação. E quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a parte dos nossos trabalhos com os idosos, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, é só entrar mais lá em cima e vamos ver como é que nós temos os nossos idosos, que é por quem nós nos empenhamos de uma forma geral nesta casa. Vamos agora partir para a nossa segunda parte, em que convidamos todos a refletirem nas bênçãos que temos recebido na manhã de hoje. Quantas bênçãos recebemos? O convite à paciência por conta do trânsito, o convite ao despertar quando o sono ainda nos agasalhava, o convite a chegarmos mais cedo, quando na nossa cabeça muitas vezes melhor seria se assim que a gente chegasse já fosse embora para fazer não sei o quê. Agradeçamos a Deus as oportunidades de nos encontrarmos aqui nesta casa, neste ambiente. Um ambiente que mesmo sem qualquer espírito de religião interior, todos quando aqui chegamos, percebemos as vibrações deste ambiente totalmente diferentes. Tem muitas pessoas que, se pudessem, já disseram isso, ficariam muito tempo aqui dentro, porque é um clima tão positivo que parece oferecer uma proteção invisível, parece promover uma couraça de defesas, e é uma defesa não prisional, mas aquela defesa onde a liberdade é mais intensa. Nós tivemos a bênção de podermos chegar aqui nesta manhã, que estejamos aqui então de corpo, mas sobretudo de alma. Aqui nós temos as oportunidades de refletir sobre as mudanças éticas, morais, psicológicas, emocionais. Temos a oportunidade de refletir acerca da mensagem do Evangelho, do Espiritismo, de Jesus. Temos a oportunidade de poder olhar para pessoas que não conhecíamos, abraçar pessoas que faziam uma semana que não víamos, sorrir para alguém que sequer imaginávamos existir. Temos a oportunidade de abrir o nosso coração através de um diálogo, de uma entrevista. Temos ainda a bênção de recolher as nossas águas agora temperadas com o magnetismo dos homens e de Deus. E ainda recebemos as bênçãos do passe individual, ou mesmo o passe coletivo que iremos receber em seguida. Fato é verdade que aqui estamos rodeados de bênçãos, seja pelo sol, pela brisa, seja por este ar quase que totalmente natural e despoluído. Aqui estamos, Senhor, te agradecendo por mais este dia, por mais esta manhã. E ainda que o dia estivesse totalmente ao contrário, te daríamos graças por tudo isto, porque o teu amor é maior do que qualquer sentimento menor. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos sentir as vibrações que nos envolvem. Nós te agradecemos, Jesus, pela força da tua mensagem e do teu exemplo, que nos toca no fundo da alma,
principalmente quando é aplicada no dia a dia de pessoas que estão perto de nós, especialmente quando nós aplicamos e sentimos todas as blandícies do teu amor vibrando na harmonia de nossas almas. E nesta hora, em que fluidos já totalmente acumulados de uma maneira harmônica e feliz, trazidas pela natureza e pelo mundo espiritual, a este conjunto de energias unem-se os fluidos dos nossos magnetizadores. São energias vitais, são forças de vida, que tudo isso reunido está agora colocado à nossa disposição. E estando à nossa disposição, cabe-nos, com sabedoria, abrir as torneiras deste manancial de bênçãos. São torneiras psicológicas apenas, porque jorra do mais alto, jorra de fora para dentro, novas energias que nos infundem saúde, que nos infundem nova esperança, que nos alimentam dentro de uma proposta de harmonia e de paz interiores. Jesus amado, auxilia-nos, Senhor, para que saibamos recolher tantas bênçãos. Sejamos como rosas que se abrem para receber as gotas de orvalho que as embelezarão ainda mais. Sejamos como a semente que desabrocha, que sai do casulo e rompe a terra, para aproveitar toda a grandiosidade do dia e da noite. Façamos assim, saindo de nosso mundo pequeno, abrindo-nos para o mundo grande, onde frutificaremos todas as boas frutificações que estavam guardadas dentro de nossa alma. Sejamos abençoados. Deixemos que este orvalho de fluidos se transforme em adubos celestes no terreno que fertiliza as sementes que cada um de nós trazemos na alma. Inspiremos essas bênçãos. Deixemo-nos penetrar por todo este conjunto de paz e de harmonia. Inspiremos tudo o que Deus e a vida nos dá. Inspiremos o que os nossos anjos protetores trazem e nos envolvem neste instante. Inspiremos tantas bênçãos quantas possamos absorver. E quando estivermos expirando, digamos a Deus da nossa gratidão: obrigado, meu Deus, por esta vida. Obrigado, Senhor, por estes fluidos, por esta energia. Obrigado, meu Deus, pela vida que pulsa dentro de mim de uma maneira eloquente e insofismável. Obrigado, Senhor, por todas as lições que a natureza nos oferece. Obrigado, Senhor, por todas as lições que em gratidão eu devo desenvolver com grandiosidade. Obrigado, amigos espirituais, por trazerem para nós todas essas energias, todos esses fluidos. Obrigado, companheiros magnetizadores, por nos permitirem usufruir de suas energias para o nosso bem, para a nossa saúde real. Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Muito obrigado por tudo que nos sucede. Muito obrigado pela tua harmonia e pela tua paz. E enquanto os magnetizadores se retiram para darem continuidade ao seu trabalho magnetizando as nossas águas, nós iremos ficar em oração pedindo a Deus que os ajude para que essas águas sejam bem fluidificadas, bem magnetizadas, bem energizadas.
E que quando tomarmos as nossas águas magnetizadas, absorvamos tudo com respeito, com gratidão, favorecendo a que nosso organismo físico e psíquico absorvam as melhores energias que precisamos. Continuemos, portanto, em oração, continuemos em equilíbrio e em paz, e contemos sempre com as bênçãos de Deus que nunca nos faltam. Que assim seja.